Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que desce sobre a terra. Oséias 6:3. Ministério Pão Vivo. Aprendendo no tema a encarnação. Já estamos há alguns dias nos alimentando deste tema, deste algo básico da nossa redenção. A nossa redenção, ou seja, a nossa salvação, seria impossível se Deus não tivesse tomado a forma humana para, assim, morrer em nosso lugar. Ter sangue, derramar o seu sangue para nos salvar. Aleluia! Porque isto foi impossível pela encarnação. Aprendemos ontem que Jesus foi batizado no Rio Jordão. E quem chegou ali para confirmar a filiação de Jesus foi o seu Pai. A única outra pessoa que estava no batismo de Jesus foi o Pai. Espírito Santo é o próprio Pai. Lembre que o anjo Gabriel disse para José e o que estava gerado em Maria, que aquela gravidez de Maria era uma gravidez provocada pelo Espírito Santo. E quem gera um filho, esse que o gera é o próprio Pai. E aí está o Pai como o Espírito Santo. Não pense ou não pensem que esta pomba que desceu sobre Jesus era o Espírito Santo. É dito no texto que o Espírito Santo em forma corpórea, como se fosse uma pomba. Isto é, como o Espírito Santo, como Deus é invisível. Para que João tivesse uma visão clara que era o Espírito Santo, aliás, Deus já tinha sinalizado para ele: aquele sobre quem vires descer a pomba, pousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, aquela farsa de que no batismo de Jesus tinham 3 pessoas divinas, Pai, aqui é Pai, Filho e Espírito Santo, é, como eu já disse, uma farsa. Porque Jesus não estava sendo batizado como Deus. Jesus era batizando como os demais homens que ali estavam sendo batizados. É lógico, ele tinha a primazia de ser o Filho de Deus. Então, até aqui, nada de divino. E
pomba, não era uma outra pessoa. A pomba que desceu sobre ele era um símbolo, o texto diz, em forma corpórea, como se fosse uma pomba. João precisava de uma identificação. Ele estava batizando multidões ali. E Deus já tinha dado um aviso para ele. Olha, aquele sobre quem você vir pousar uma pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Em outras palavras, aquele é o meu filho. Então, essa pomba não é o Espírito Santo, como alguém pensa. Ela é o símbolo, a figura, o sinal para João. É a mesma coisa. Lembre que no Pentecoste, Jesus tinha prometido o Espírito Santo. E os discípulos estavam todos reunidos. Daí a pouco, aquela ventania, aquele barulhão como se fosse uma ventania. E foram vistas línguas de fogo que caíam sobre eles, e eles falavam em línguas estranhas. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aquelas línguas de fogo não eram o Espírito Santo, mas era o símbolo do Espírito Santo. O mesmo se deu com a pomba no ato batismal. Veio em seguida a confirmação, o que era interessante. O que foi interessante para nós, o céu se abriu e a voz do Espírito Santo, a voz do céu, logicamente, a voz de Deus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Para João Batista, não restava mais dúvida. Ele estava batizando, ele batizou o Filho de Deus. Isto tem um significado profundo, magnífico. Se você está andando com Deus, a sua alma é bem sensível a essas verdades, você sente o impacto dessa verdade dentro de você. No Novo Testamento, aliás, o Novo Testamento é marcado por essas duas expressões contrastantes. A expressão Filho de Deus e a outra, Filho do homem. Filho de Deus demonstra a natureza divina de Jesus. Filho do homem, o que ele declarou em torno de 80 vezes, descreve a sua natureza humana. Ele era divino e ele era humano. Falamos também ontem sobre a grande confissão. Ele fez aquela pergunta para os discípulos. Vamos repetir o que falamos ontem, porque isso é para que grave nas nossas mentes, nos nossos corações. Que dizem os homens ser o Filho do homem, isto é, o que eles dizem que eu sou? Vem a resposta:
Uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns um dos profetas. Veja bem como que é a fé do povo. Até hoje é assim. Não havia neles uma fé definida. Eles estavam confusos. Aliás, às vezes, a própria religião confunde as pessoas. Na maioria dos casos, o povo é vítima da própria religião, dos próprios mestres, que ao invés de ensinar Bíblia, ensinam tradições. Por isso, que resposta absurda, que crença absurda. Mas o que Jesus queria saber mesmo era deles. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a dianteira e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Que resposta! Não só eu admiro. Quem admirou foi o próprio Jesus, o homem Jesus. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, tu acabas de fazer a maior confissão que poderias ter feito, mas o que você acaba de confessar, você não aprendeu de teólogo nenhum, algum, de escriba algum, não foi a religião que te ensinou, foi o meu Pai que revelou para você que eu sou o Cristo. Além de ser o Cristo, o Messias ungido, eu sou filho do Deus vivo. Aleluia! A gente para aqui para continuar nos próximos vídeos. E lembre-se, prepare o seu espírito. Seja sensível espiritualmente para ser impactado com estas verdades. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.